Fala, queridos, tudo bem? Louvado seja Deus. Estamos aqui com mais um episódio do Pod Cena. E olha, você que já está comigo, eu já faço um convite. Vai lá, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha. Aproveita, já corre também no nosso Instagram e segue o Pod Cena e chama toda a sua família. Hoje nós temos um convidado especial aqui no nosso episódio. Quero cumprimentar com muita alegria sempre nosso querido pastor Mike Paulino. Isso aí, é sempre um privilégio a gente ter essa conversa boa com pessoas incríveis também. E é isso aí, vai ser um tempo muito poderoso. E faça tudo que o pastor Fábio disse. Curte, comenta e compartilha. E é isso aí. Gente, hoje nós estamos recebendo nosso querido amigo Osiel. Osiel, ele foi subprefeito de Cidade Tiradentes e de outras subprefeituras que ele vai falar ao longo desse episódio. E hoje está subprefeito de São Mateus. Osiel, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Agradeço, né? Boa tarde. Uma satisfação estar aqui falando para a população de Cidade Tiradentes, também de toda a Zona Leste, aonde alcançar, né? Hoje, a rede social, a gente alcança muitos lugares. Sim. Então, satisfeito pelo convite, agradeço, Marco, também, o pastor Fábio Sena, amigo de muito tempo, ambos, né? Sim. Que a gente já se conhece há tempo. Sim. Aí, estamos aqui à disposição. É isso aí. Para a gente começar, nós queremos saber quem é o Osiel fora da subprefeitura. Quem é o Osiel? Como você definiria o Osiel? Olha que a minha vida toda sempre foi trabalho, governo. Eu acho que esse... É difícil, né? esse Osiel fora da subprefeitura, fora de trabalho, eu acho que a pessoa comum, né? Acho que passa até desapercebido. Porque quando nós estamos no governo fazendo ações, a gente procura o protagonismo, né? De realmente fazer ação, fazer acontecer, não ficar às escondidas, né? Quando temos um problema, temos algo para encarar, a gente encara de fato. Mas eu acho que é isso, né? Fora isso, na questão do governo, a gente tem procurado atender a população que mais necessita, sabe? Como o senhor falou, nós tivemos como subprefeito de Cidade Tiradentes, Sapopemba, Hermínio Matarazzo, agora 1 ano e 4 meses à frente da subprefeitura de São Mateus. Muito bom. Você foi criado aqui na Cidade de Tiradentes, né? Como que foi a sua criação aqui? O que você se recorda? O que mais te toca em toda essa evolução da Cidade de Tiradentes, partindo da sua infância, escolaridade e esse gosto pela política? Como que isso aconteceu? A marca que nós temos, né, de 1984, é a rejeição, né? O povo rejeitado, porque não tínhamos muitas condições, né? A população não tinha um transporte adequado, não tinha a estrutura que hoje se encontra. Muitas ruas, elas não tinham asfalto. A questão do comércio eram combis que passavam pela manhã vendendo pão, leite, arroz e tantas outras coisas. E eu recordo que ficava algumas redes de imprensa da época aguardando ali na Estrada do Iguatemi alguma coisa acontecer. Meu Deus! E sempre tinha, né, um cadáver pela manhã em Cidade Tiradentes e era sempre motivo de reportagem. Era o tipo de notícia que você pegava o jornal, torcia e sangrava. Meu Deus, né, do céu. E hoje a gente vê que melhorou bastante, né? Tem muito a avançar, mas melhorou bastante. E eu recordo de uma situação que as casas não tinham muros, né? Era a frente, tinha aquela grama e nos fundos tinha um restante do quintal também. Aí o pessoal colocava o varal e colocava as roupas para secar. Sim. Se você esquecesse a roupa, meu Deus, alguém passaria no dia seguinte usando sua calça, sua camisa. Nunca mais você veria. Era complicado, né? Meu Deus do céu. Porque imagina só, pessoas que vieram do Nordeste, pessoas que vieram da região central, desocupação na região central, Sim. foram trazidas aqui para a cidade de Tiradentes.
Então ninguém se conhecia. Perfeito. Ali era pessoas falando línguas diferentes, vamos dizer assim. Então não se havia um respeito, não se havia uma consideração. Então todo mundo era estranho. Sim. Todo mundo se olhava meio que desconfiando. E tinha aquela divergência, né? Quem era da rua de cima brigava com o pessoal da rua de baixo. Então tinha esses conflitos aí. Mas me recordo, era isso. Nós tínhamos 3 linhas da CMTC que fazia Cidade Tiradentes até Tatuapé. O metrô chegava até o Tatuapé, né? Não tinha metrô em Itaquera ainda. Não. E daí eram 3 ônibus que saíam na parte da manhã e aí depois só retornavam na parte da noite para trazer os trabalhadores, né? Minha mãe, como tantas outras mães, ficava em casa cuidando dos filhos, fazendo, né, a comida, lavando roupa, etc. Então foram momentos assim bem difíceis. Muito difíceis. Então as pessoas ficavam praticamente ilhadas nesse intervalo desse ônibus que deixava o pessoal que ia trabalhar pela manhã e voltava. Então essa turma que quem estava lá ficava por lá, se quisesse voltar ia ter que voltar a pé ou de táxi, né? Mas a situação nesse tempo, imagina. Nem com Augustinho Carrara. Ou na perua do pão, né? Que por sinal é uma perua muito famosa. Todo mundo fala dessa Kombi que vendia pão na formação da cidade. Você chegou a comprar pão lá direto na mão desses caras? Sim, meus pais compraram e tinha também a Kombi que trocava garrafas por Maçã do Amor. Maçã do Amor, Pintinho amarelinho. Tinha esse tipo de comércio também. Então, tempos difíceis. Sim. Mas vejo que muitos que ajudaram a construir o que é a cidade de Tiradentes hoje, né, foram valentes lá atrás, criaram suas famílias, né, muitos aí conseguiram manter uma família estruturada, filhos estudaram. Claro que tivemos muitas perdas, né, mas acredito que a gente tem que honrar essas pessoas que lá atrás trabalharam, sofreram na construção de São Paulo e mantendo a família numa região que só tinha uma entrada. Sim. Né? Era a entrada ali na Márcio Beck Machado, era o único acesso que tinha para acessar a cidade de Tiradentes. O resto era ladeado por mata, né? Sim. A Castro Alves, em 84, já não existia ainda, né? Estava avançando, e como também o Jardim de Etelvina, enfim, era realmente uma ilha. Perfeito. A cidade de Tiradentes. Perfeito. Uma ilha. O pastor sempre fala que você foi marcado com 5 anos, né? O seu propósito, desde criança você foi marcado e para se tornar pastor. Sim. E o Oziel estava falando agora da questão das pessoas que desbravaram lá no começo. E aí eu quero voltar lá na sua infância de novo e falar, o que marcou você na sua infância que te tornou o homem que você é hoje? Eu acho assim, todos nós temos feridas, né? Cicatrizes. E as cicatrizes nos motivam a procurar algo melhor. E eu sempre acompanhei algumas ações, as primeiras lideranças do bairro, sempre acompanhando a luta, o trabalho. Na verdade, minha mãe que encarregava, né? Sim. Minha mãe, ela fazia parte de uma associação que fazia atividades artesanais, ensinava as mulheres naquela época, até mesmo para poder aumentar a renda de casa, né? Então minha mãe, ela fez corte e costura, tal. E eu conheci a liderança na época, né? A Dona Graça, Maria das Graças. Sim, da Ação muito Comunitária bem Cidade de Tiradentes. Devo muito a ela, a saudosa Dona Graça. E minha mãe aprendeu ali e fez alguns trabalhos que ajudou na renda de casa. A minha família, né, meus pais tiveram 6 filhos, eu sou o 4º da família, né? Então imagina naquela época a dificuldade que era. Sim. Somente meu pai trabalhando na área da construção civil, né? Eles que vieram de Pernambuco, e o primeiro bairro que eles ficaram ali, a cidade, foi em Budas Artes, depois foram para o centro da cidade, né, região da Bela Vista. Depois foram para Santa Amaro. Santa Amaro saiu a chave da casa, né? Na verdade foi um apartamento em Cidade de Tiradentes.
Aí, na fila ali para pegar a chave, alguém não quis saber de casa, queria um apartamento. Aí meu pai trocou rapidamente. Perfeito. E graças a Deus, porque Perfeito. imagina, família de nordestino, né, pernambucano, aí veio já a Todo mundo prima, gritando, o tio, falando alto, umas 12 pessoas numa casa de 2 cômodos, você imagina só. Né? Então são essas vivências que a gente pensa na questão social, na questão das pessoas que têm suas famílias, têm seus filhos. E a oportunidade, eu acho que Deus traz a nossa vida, né? Porque eu não pedi isso, nem imaginei, nem sonhei em ser subprefeito, né? Em ter um cargo de chefia como é o de subprefeito, de administrar o bairro. E foi interessante que em 2005 entro na subprefeitura com um menor cargo, né? Como se fosse um office boy. Aqui da cidade de Tiradentes da cidade de mesmo? Tiradentes mesmo, Aham. como auxiliar de juventude. Aí, assim, foram 7 anos e meio, né? Aí fui galgando outros cargos, implantei a Casa de Cultura, hoje essa Casa de Cultura que tem em Cidade Tiradentes, a do hip hop, em 2005 fui para lá. Em 2007 ela foi oficializada, né? E depois eu fui para a sede da subprefeitura ali no Negreiros. Certo. Né? E daí foram 7 anos e meio, fui para as fábricas de cultura depois, 6 anos, né? Fiquei na fábrica de cultura, na coordenação e implantação das fábricas. E em 2017 sou indicado como subprefeito, era na época prefeito regional, né? Aham. Cidade de Tiradentes. E aí foi um momento de muita emoção, porque imagina você administrar o bairro que você cresceu. Exatamente. Você viu Exatamente. desenvolver. Isso é para poucos, né? Então fiquei muito feliz porque e ao mesmo tempo desafiador e algumas pessoas que queriam mais caminho da baderna, tal, achou, pô, agora vamos fazer o que bem entender aqui Sim, você no tá bairro. aí, ele é nosso, né? Ele do bairro, vai. Vamos aprontar. O que cai nas minhas mãos, chega na minha mesa uma denúncia do Ministério Público, pancadão. Ai, ai. Essa aí, eu tava segurando para perguntar daqui a pouco, né? Porque você sabe que nós abrimos uma caixinha de perguntas, né? Uhum. E um dos assuntos mais falados é exatamente o pancadão. A gente começa com uma pergunta, né, pastor Mike? Que não é bem uma pergunta, é um elogio, né? Sim. Então eu queria que o senhor eu fizesse essa pergunta, porque eu achei muito relevante, porque, na verdade, quando a gente vê autoridade, pessoas públicas, a gente quer sempre bater. Falta isso, falta aquilo, e é óbvio, esse é o papel da população, né? Sim. O cidadão, ele tem que cobrar. Você tem ali alguém no poder público, um agente público, você tem que cobrar para ver as coisas acontecerem. Mas também ninguém vive só apanhando, né, pastor Mike? Então, ninguém é de ferro, né? Exato. Vai lá, primeira pergunta, Bruno. Na verdade, não é uma pergunta, tá? É uma pergunta, mas tem um elogio embutido, e é de um dos nossos ouvintes também. E ele diz assim: qual foi a sensação de ser o melhor subprefeito da cidade de Tiradentes e sendo o melhor subprefeito de São Mateus agora? Rapaz. Eu fico feliz pelo reconhecimento, que o reconhecimento é pelo trabalho, né? Sim, sim. A gente trabalhou bastante em Cidade de Tiradentes, né, nessa questão, pra vocês terem uma ideia, não foi somente o pancadão. O pessoal, quando fala do Osiel Souza, fala o exterminador de pancadões, né, o cara que não gosta de baderna, de bagunça, mas fizemos outras coisas além de combater os pancadores. Né, principalmente na questão da zeladoria, que na época, em 2017, nós estávamos com o penúltimo, né, orçamento éramos o penúltimo orçamento da cidade, das 32 subprefeituras, éramos o penúltimo orçamento. E por uma pesquisa da revista Veja, eles levantaram os bairros mais limpos de São Paulo e constataram, cidade de Tiradentes, o 5º bairro mais limpo de São Paulo, entre as 32, e o primeiro da Zona Leste. Rapaz. Penúltimo orçamento. Então, uma coisa que a gente ficou marcado até hoje, essa questão da zeladoria, da boa zeladoria. Claro, tem a conscientização das pessoas, que as pessoas ainda insistem em jogar móveis, pagar um usuário de droga, bêbado, para pegar seu material, sobra de material de construção, falar,
joga, leva no ecoponto. O cara na primeira esquina, na primeira praça, descarta lá. Sabe, ou no córrego. Então é uma luta, não somente na leste, acho que na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil tem essa problemática do descarte aí que é mais cultural, exatamente, né? Mas exatamente. você vê, os japoneses vêm pra cá, eles não estão na terra deles, mas quando eles estiveram aqui, limparam o estádio, deixaram limpinho, aonde eles vão, pode ser cultura, né? qualquer lugar, É uma mentalidade, eles a cultura. eles limpam o local. Exato. Então assim, um dia vamos alcançar, Sim, se né? Deus quiser. Também essa postura. Mas eu fico feliz porque isso vem da população, isso vem dos prefeitos. Eu recordo que o prefeito Dória fez essa menção, né, como o melhor prefeito regional de São Paulo. Recebi título, inclusive, na Câmara Municipal quanto a isso. Em Sapopemba, o saudoso Bruno Covas também fez menção, dizendo que o melhor subprefeito de São Paulo, e recebi um título latino-americano, né, de gestão pública. E tive em Hermelino Matarazzo e São Mateus agora, o nosso prefeito Ricardo Nunes também tem feito isso, essa declaração, né, aberta ao público. E eu levo esse reconhecimento não pela pessoa usual, mas pelo morador. Às vezes as pessoas acham que por morar na periferia, morar em Cidade Tiradentes, você não vai alcançar altos patamares. Que você vai se esforçar, não vai chegar a lugar nenhum. Que você vai se esforçar, ninguém vai te observar, ninguém vai te dar oportunidade. Eu, na verdade, converso com algumas pessoas que eu conheço há um bom tempo, e eles relatam o seguinte: Ô Zé, eu via você andando pela rua, com uma pastinha debaixo do braço, indo resolver situações aqui e acolá. E quando eu caminhava, eu não observava se alguém estava me observando ou não. Eu sabia que tinha uma missão e tinha que cumprir essa missão, né? E aí eu entro no governo, né, sem intenção nenhuma, sabe? Eu procurei estudar, sou formado em sociologia e política, né? Procurei sempre ajudar, sabe? Eu estive do outro lado, a dificuldade de você acessar certas ações, certos programas do governo, certas secretarias. Eu falava comigo mesmo, se eu tiver um cargo de chefia, as portas estarão abertas, o acesso será fácil, né? Tem então que eu faço ações. Sim. Hoje mesmo tive uma ação de rua acompanhando as atividades e eu vejo a carência das pessoas de pelo menos falar com o subprefeito, falar com o seu representante. Sim, ali, isso é muito importante. sabe? E aí eu vejo as pessoas aplaudindo, tal, felizes ali, eu falo, ó, vamos correr atrás da conquista. O que eu escuto é o seguinte: ao menos fomos ouvidos. Sim, sim. Né? O seu gabinete, ele é aberto para receber o munícipe? Eles têm acesso direto a você? Podem olhar nos seus olhos, oferecer a sua demanda? Claro, claro. Eu de terça-feira, eu tenho o subatende, né? A subprefeitura atende os munícipes das 9 da manhã ao meio-dia. Eu coloco uma mesa minha, a mesa do coordenador de obras, da coordenadora de planejamento urbano, da departamento de limpeza, do Descomplica, né? E ali fazemos o atendimento das pessoas por ordem de chegada. Um outro atendimento que eu tenho é o gabinete presente, que é levar o meu gabinete, o meu departamento de obras, de fiscalização. Eu chamo a Sabesp, a CT, chamo a SP Trans, a GCM e vamos até o local ouvir as pessoas, atender as pessoas no raio de 1 quilômetro. A gente faz a caminhada para ver as problemáticas. Temos essa ação, né? E tem essa ação que nós fazemos que se chama Pé no Bairro. Certo. Né? Que a gente marca essa ação mais pontual, é mais a equipe da subprefeitura mesmo, ouvindo a população. Perfeito, perfeito. Então, assim, fora isso, tem os mutirões, temos o bairro legal, enfim, várias ações que eu estou ali presente, acompanhando de frente a frente com a população. As pessoas, elas falam muito do seu modus operandi de enfrentar o pancadão, né? Isso foi muito bem feito aqui na cidade de Tiradentes, isso, palavras dos nossos ouvintes, e se repetiu em toda a sua gestão, em todos os lugares que você atuou como subprefeito, você manteve
o mesmo calibre, o mesmo tom e os mesmos resultados. Mas existe um outro lado que as pessoas não conhecem, né? Então, por exemplo, como é viver desse outro lado? Nós sabemos, isso é público, de que você sofreu ameaças, né? Sim. As pessoas gritavam, vai morrer, aquela coisa toda, e você nunca arredou o pé, né? Eu falava, entra na fila. Eu falava, vai morrer, entra na Que fila. já tem muita gente, né? Todo mundo ameaçando de morte. Então, assim, as pessoas querem saber como era esse outro lado. Por exemplo, após combater o pancadão, esse ser humano, Osiel, volta para casa, para dormir, para descansar. E como que era essa rotina, como que era essa dinâmica, questão de segurança, como que isso funcionava? Era bastante exaustiva, né? Após as ações, era retornar para casa, descansar um pouquinho. Falando em Cidade Tiradentes. Isso. Eu dormia em torno de 3 a 4 horas por dia, porque a gente realizava as ações de combate aos pancadões e logo cedo já estava acompanhando as ações de zeladoria no bairro. Era um momento, né, início para tudo, o governo queria mostrar, né, essa gestão mais presente, de resultados, e aí havia essa cobrança em todos os subprefeitos. Eu, inclusive, uma demanda muito grande, a gente tinha um subprefeito que também tinha um destaque, mas uma área mais nobre, e ele comentava que ele tinha que caçar a demanda. Eu falava, eu boto o pé para fora do meu apartamento, a demanda já tá batendo, já me esperando, sabe? Já tá batendo na porta, né? Então, era isso, assim, final de semana não tinha, tava acompanhando ações e tinha essas questões de ameaças, né? Sim. Mais de 30 boletins de ocorrências que eu fiz, né, do que eu pude fazer. Chegou um tempo, o delegado falou, pô, Zé, tanto boletim de ocorrência aqui, tá demais, hein? Mas era uma constância, assim, né? E lazer difícil, relação com a família muito difícil para não expor também, né? Momento complicado, era o começo de tudo. Para vocês terem ideia, em 2017, a cidade de São Paulo tinha 250 pontos de pancadões. Cidade de São Paulo. Só em Cidade Tiradentes eram 40. Meu pai do céu. A gente tinha que escolher qual setor iria dormir no começo. Exato. Né? Então, a gente tinha que conquistar a população, conquistar a mídia, conquistar até quem estava dentro da operação para acreditar que era possível. Sim, sim. Que as pessoas falavam, é impossível. E eu falei, vamos aguardar e ver se a gente não consegue superar esse impossível aí aos olhos humanos, né? Porque eu tinha muita fé que iríamos conseguir, porque eu acho que o mal não predomina. Exato. Ele pode permanecer um período, mas ele não predomina toda a vida, então sempre tem uma virada de chave, né? Eu sempre aguardei essa virada de chave e conseguimos. A opinião pública, a opinião da mídia, reverteu totalmente e viu que realmente o pancadão, aquela concentração ali, era prejudicial a todo mundo. Não somente a questão do som perturbando o sossego, mas tinha drogas, prostituição, carro roubado, sabe? Tinha, assim, a deploração humana de fato ali, sabe? Tinha situações desagradáveis, pessoas que me ligavam com problemas de saúde, porque o pancadão na porta da casa deles e não podiam sair. Ocorreu situações antes da minha operação, né, de combate aos pancadões, a Operação Sono Tranquilo, que relatos de pessoas falando que tentou passar com o pai doente para ser socorrido e não conseguiu porque não conseguiu até passar pela rua para chegar. Até pessoas que não conseguiam sair, né, de casa com o carro para trabalhar, né? Tem um relato de uma família que não mora mais em Cidade Tiradentes, depois dessa perda do pai, chegaram para atravessar ali entre a Metalúrgico e a Rua da Sorte, estava bloqueada, né, com o pessoal em perturbação, sossego. E aí eles pararam o carro, pegaram o pai e foram conduzindo o pai nos braços para chegar no Hospital Cidade Tiradentes. Porém, não tiveram êxito. Quando chegaram lá, já tinha falecido. Mas, assim, são relatos como esse e tantos outros que a gente obteve, que as famílias, Michael, não divulgam por medo. Claro. Teve um caso de uma moça que estava no pancadão, jovens num carro, pegaram ela, colocaram ela dentro do carro
e foram lá pro Grajaú, né? Lá pra Quebrada, Aham. violentaram ela, abusaram dela. A mãe não sabia dela, a mãe foi descobrir semanas depois que ela estava internada na UTI Meu de um Deus do hospital céu. de lá, toda machucada, Uhum. irreconhecível. Que além de abusarem da menina, agrediram ela, Nossa. sabe? E a mãe não quis divulgar, não quis fazer nenhum boletim com medo, Claro, né? de retaliação. Exatamente. Então, alguém tinha que fazer alguma coisa. Sim, sim. E eu me coloquei nessa condição de fazer alguma coisa. E uma coisa que eu fiz foi primeiro conversar com a minha família, falar, ó, eu vou entrar num processo aí de uma ação que pode ter consequências, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade. Alguém tem que fazer. Sim. E se esse alguém sou eu, eis-me aqui. E eu falei com Deus também, né? Se alguém tiver que fazer e se está me dando condições e meios para fazer, então esse alguém sou eu. Então eu vou fazer. E fui na fé, na coragem, né? Essa questão de segurança. Minha segurança era Deus e o povo que acreditava. Sabe? Meu Deus. E o povo do que céu. acreditava no No trabalho, mercado né? você não ia. Então, acessar. O pessoal, tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas o Osiel não mora na cidade de Tiradentes, mora no Tatuapé, mora na área Franco, mora. Gente, eu tô na leste, sabe? Essas inverdades aí, por quê? Eu não tinha como frequentar mercado, Sim, padaria, sim. por questões de ameaça. Tinha situações Sim. até que eu tentei na Toque de Ar, padaria tradicional aqui em Cidade de Tiradentes. Aham. Mas aí eu fui numa manhã tomar um café. Aí de repente tá uns caras mal encarados e olhando e falando, é ele, é ele, é ele, é ele. Falei, mas que coisa que é falando essa? de mim? Eu, tomando meu café tranquilamente, falei, vamos aguardar. Se vier, estamos aqui, né? Estão em quem? Você já fez a vontade de Em Deus. 8. Estão em 8 ali e tal, mas estão meio baqueado, bêbado, outro tá meio que drogado. Tem que tirar uma vantagem ainda, né? Vou Uma uma cadeira madrugada inteira daqui. na rua, né? Exato, Vou exato. uma cadeira daqui, outra lá tal. Falei, vamos lá. Aí eu fui, tomei meu café, paguei minha conta, fui pro carro. De boa, ficaram só encarando. Mas essa era uma situação que eu vivenciava constantemente. Eu saía de manhã para vistoriar as obras, né, de zeladoria. As pessoas que me afrontavam nos pancadões à noite, na madrugada, de manhã às vezes passava por mim, só olhava assim feio, sabe? Aham, sim. As pessoa que tipo, tava com fome, sei lá, alguma decepção amorosa. Aí me olhava assim. E eu nem ligava, enfim, aí passava tal, mas são situações. O que ocorre? Eu sempre agi dentro da lei. Sim. Então, esses 40 Isso é pontos. muito importante. Isso é muito esses importante. 40 pontos de pancadões, durou 1 ano e 8 meses essa operação. Fiquei 2 anos e meio de cidade de Tiradentes e equacionamos esse problema, Aham. mas tem que dar sequência, manter, Sim, né, sim. para não voltar. Enfim, eu saí. Depois voltaram, tal, enfim. Eu fui para Sapopemba. Chegando em Sapopemba, o pessoal do Sinhá, do Elba e do Madalena mandaram recados. Não precisa operação aqui. Olha, Sei que você tem essa operação aí de combate aos pancadões, nós vamos barrar os pancadões aqui na nossa área. Não precisa de polícia aqui. Ótimo, eu falei, ótimo, nossa, que boas-vindas, né? vamos resolver, né? Reduziu o meu trabalho ali, né? O Exatamente. transtorno. Aí tinha outros 3 pontos, acabamos também. Aí eu fui para Hermínio Matarazzo. Matarazzo é um céu, ali eu fiquei em período sabático. Olha só. Território pequeno, população, Sim. sabe, mais amadurecida. E, enfim, teve só um ponto lá que a gente deu um jeito. E depois eu recebi o convite para ir para São Mateus. São Mateus eram 9 pontos de pancadões que desde Cidade de Tiradentes eu escutava esses problemas no Vera Cruz, no Promorá Rio Claro, né? Na região ali do Centenário, né? Aham. Próximo ao Love Funk. Porque São Enfim. Mateus é muito grande, né? As 46 quilômetros. Pronto, as pessoas pensam só ali no Largo São Mateus, que é um problema para o senhor ali, né? Imagina que seja um problema grande. Mas São Mateus é muito grande e praticamente 3 vezes mais em dimensão em relação Sim, ó, a... Pra você ter ideia, a cidade de Tiradentes são 19 quilômetros. Aham. Aliás, 15 quilômetros. Sapopemba, 19. Ermelino também está em 19. São Mateus, 46 quilômetros. É muito grande.
É muito grande. 46 quilômetros de território. Então, assim, aí tivemos esses problemas aí. Em 5 meses de gestão lá em São Mateus, acabamos com problemas de pancadões. Equacionamos. Que o pancadão é aquela concentração de pessoas tomando a rua, mais de 1.000 pessoas, carro de som, moto, aquela perturbação toda. Não temos mais. É claro que tem uma perturbação num bar, é uma festa clandestina aqui, é uma ação ali, mas pancadão em si não tem. Perfeito. E como eu consigo isso? Trabalho, parceria, uma Sim. relação boa com a inspetoria da GCM, uma relação boa com o comando da PM, uma relação boa com a delegacia local, né, com a Polícia Civil, Perfeito. uma relação boa com a minha equipe de fiscalização, que abraçam a causa, vamos de madrugada, circulamos, ficamos... geralmente as operações começam às 20, vai até às 3, 6 da manhã. Teve situação em São Mateus que ficamos até umas 7 horas, por quê? Chegamos num local e o pessoal logo que avistou o nosso efetivo chegando, o comboio que eu vou puxando, eu vou à frente puxando o comboio. 12, 13 viaturas e tal, né? E aí chegamos próximo ao local, o pessoal, o automático abaixou e tinha pessoas lá dentro. E aí ficamos aguardando a pessoa abrir lá. E aí falou, vamos chamar o advogado, tal, uma pessoa escandalizando do lado de fora, não pode fazer, você é dona, não sou, tal, então se afasta, tal. E nisso chegou, nós estávamos desde as 20 da noite em operação, 7 da manhã, a pessoa chegou, abriu lá, e foi bacana, assim, que todo mundo no efetivo lá, a operação iria até as 3, 4 da manhã. Ficaram. Caramba, das 10 da noite às 7 da manhã. Das 8 da noite Das 8 da até... noite. Aí o pessoal ficou pelo seguinte, o subprefeito vai ficar... Vamos. Todo mundo com perna bamba, já imagina você ficar em pé. Quase 12 horas. Ali e tal. E aí a pessoa veio, tinha criança lá dentro. Meu Deus. Tinha um jovem autista lá, acompanhado da mãe, meninas menores de idade. E o ambiente, assim, eu não sei como eles conseguiram ficar lá dentro por tanto tempo. Sabe aquele ambiente, um cheiro horrível, Sim. uma bebida, assim. Acho que tinha até bebida falsificada, que aprendemos muita coisa ali. E foi uma ação exitosa, porque depois o pessoal agradeceu, uma vizinha próxima dali aplaudiu em silêncio. Sabe aquele aplauso em silêncio? Só batendo assim, sem que escutasse. Com medo, claro. Então foi bacana, né, esse reconhecimento aí. E daí não tivemos mais problema nesse tipo desses 9 pontos aí. O Vera Cruz, que era tradicional pancadão na leste, principalmente São Mateus. Equacionamos esse problema, era muita gente na rua, era uma perturbação só. E conseguimos eliminar esse problema. E tantas outros pontos lá em São Mateus, né? No Jardim Vitória mesmo, né? Tem até uma cena lá que o pessoal tá com as mãos para cima, eu falo que estão agradecendo a Deus. Eu vi esse vídeo. tranquila. Você viu esse vídeo, pastor Mike? O pessoal tudo aceitou Jesus ali. Falando de vídeo, é muito legal aqui, ó, uma pergunta da caixinha, na verdade, assim, um reconhecimento também. Fala que eu conheço ele há pouco tempo, mas ele tá de parabéns pelos vídeos. E o pastor Fábio falou dos vídeos. Eu vi um vídeo sensacional, neve em São Mateus. Como que é isso? Sim. No Natal. Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Levou no Brasil. Você foi pra Holanda agora. Eu fui pra Holanda e não viu neve. Eu não vi. Caramba. Mas assistindo assim, ó, rolando lá, tá lá o Oziel, tem neve lá em São Mateus no Natal. Conta pra gente aí. Olha, eu vou te falar, a gente é instrumento, né? Porque quem faz isso é o do Gomes. Ele quem provoca, né, estimula. E, claro, dentro daquele trabalho que nós já desenvolvemos, sim. temos ali, é um trabalho real, mas ele faz uma criação ali, também para interagir com as pessoas, atrair as pessoas, né, para a atenção das pessoas para o que nós estamos fazendo. E o Natal Iluminado em São Mateus foi bacana, a primeira vez em São Mateus. Tivemos neve, tivemos Papai Noel, carruagens, desfile, árvore de 13 metros iluminada, a Vila de Natal, Papai Noel lá ouvindo as crianças, os pedidos. Foi muito bacana. E tudo isso por lei de incentivo, sem dinheiro público, né, ou emenda. Parcerias, tipo, né? Parceria. A mesma coisa
telão que nós estamos com a Copa, transmissão da Copa. Inclusive, segunda-feira aí, a gente vai ter um pico de muita gente assistindo lá, tá no Largo de São Mateus, um telão de 5 metros. Caramba! Né? Tem barracas lá da própria comunidade vendendo para gerar uma renda, né, para o comércio local, para os empreendedores. E, assim, a população abraçando de fato. E é um projeto que, assim, que não tem dinheiro público, é parceria também. Sim. E as pessoas falam, pô, tanta coisa para fazer, um telão. A Copa do Mundo, como é o Carnaval, como é o Natal, como é a Páscoa, são momentos atípicos, específicos para a população, onde ela esquece os problemas, as Exato. Um dificuldades. momento de confraternização, né? E viaja naquela situação ali, naquele momento, naquela emoção. E eu recordo, assim, que televisão na casa dos meus pais chegou bem tarde. Muita gente viu o Muro de Berlim cair, eu não vi. Muita gente viu a seleção jogando Copas. Eu não acompanhei jogos do Pelé, do Maradona. E assim, e até hoje tem pessoas que não têm televisão para assistir a Copa. Sim. Sabe? Então, você atinge esse público também. E outra, cria uma harmonia na comunidade de socialização. Exato. Às vezes a pessoa que é de São Mateus encontra alguém que é do Iguatemi e cria uma relação. Sou do Iguatemi e tal, sou de São Mateus, sou do Parque São Rafael, sou de Guaianazes. Tem pessoas que de Guaianazes, cidade Tiradentes, estão passando por São Mateus, dão uma paradinha lá, porque, não vai dar tempo de chegar em casa. Exato, você tá no busão, tá passando o jogo ali, eu desço. Eu sou do que desço, né? E a vantagem de São Mateus é que você tem ônibus, tem monotrilho, né? Em breve terá o BRT ligando São Mateus até a Radial Leste. Olha aí. Então, sabe, a mobilidade, né, para essas pessoas, a acessibilidade para as pessoas poderem se locomover no seu próprio bairro. Isso é fantástico. Então, o Largo São Mateus oferece isso, que é um encontro. Sabe, quem vai lá para a linha verde da Vila Prudente, quem vai para o ABC, Exato, o ABC, quem vai para Cidade Tiradentes, Taquera, Guaianazes, passa ali pelo Largo de São Mateus. Agora tem um monotrilho que está até o Iguatemi. E moradores de Cidade Tiradentes, aguardem que o projeto é chegar em Cidade Tiradentes. Olha que boa notícia. Boa notícia. Eu tenho conversado com o pessoal do metrô. O governador esteve lá em São Mateus, o governador e o prefeito, e foi confirmado. O monotrilho chega até a Cidade Tiradentes. Olha que beleza. Isso é uma excelente notícia para você que está ouvindo aí, hein? É isso. E outra, valoriza, né? As residências valorizam, o comércio valoriza, o empreendimento é valorizado. Empresas querem vir para cá, Exatamente. né? Exatamente. Então, é progresso, né? Desenvolvimento. Então, é fantástico. Essa questão de você estar fazendo e estar na gestão pública é fantástico. Eu só tenho a agradecer às pessoas, né? São muitas mesmo que reconhecem o nosso trabalho. Não é fácil. A gente procura fazer o melhor. Claro que não tem como agradar todo mundo. Tem pessoas que é uma solução de 20, 30 anos do dia para a noite, né? Enfim. E tem gente que protesta até quando tem notícia boa. Eu não sei se na sua gestão você já viu isso, mas um caso isolado, um dia o prefeito esteve aqui em Cidade Tiradentes, eu sou muito curioso. Fui acompanhar essa chegada do prefeito Ricardo Nunes, que foi fazer o anúncio da UPA, né? Que vai ser construída em frente ao hospital. Sim. Tinha uma turma protestando contra a UPA. Eu falei, gente, peraí. Trouxe agora? Por que só agora? Por que trouxe? A gente não quer isso. Assim, eu não consigo entender, porque tem gente que é muito radical, né? Então, tem coisas boas acontecendo, né? Eu estive em São Mateus esses dias, tem muita coisa boa acontecendo. Uma coisa interessante da pergunta do pastor Mike sobre essa questão da neve em São Mateus me leva a outras questões. É possível um gestor público, por exemplo, a figura do subprefeito estar envolvido em outros projetos da comunidade, a quem da sua atribuição de trabalho, a quem ele deve prestar contas ao cidadão, mas, por exemplo, essas parcerias, né, que você pode contemplar melhor e mais inerente mesmo àquela população X, por exemplo. Você vai contemplar crianças, adolescentes, jovens, coisas pontuais. É possível criar essas parcerias? E se é possível, tem alguma delas? No que você está envolvido hoje lá em São Mateus, além do seu trabalho? Boa pergunta, né? Porque as pessoas olham para o subprefeito e acham que é só questão de zeladoria. E eu sempre aprendi
né, com os prefeitos que passaram, que o Ricardo também reforça muito isso, ele tem uma frase que ele fala: o que podemos fazer para melhorar a vida das pessoas? Sim, Só dentro dessa frase, você já imagina muitas coisas. Exato, As pessoas têm que estar no bem social. O que está no bem social? É todos os programas do governo, todas as secretarias estarem envolvidas ali na região, beneficiando a população. Aham. Então, quando a gente fala sobre a questão do subprefeito ser mais atuante, mais ativo na região, é conversar com todas as instituições, todos os segmentos. Perfeito. Né? Em São Mateus, eu digo que a gente tem um menu de serviço. Segunda-feira, né, nós temos a padaria social, que é a distribuição de pães fresquinho, pão de queijo assado na hora e distribuído. Onde é feita essa distribuição? Em vários pontos, principalmente os lugares mais carentes de São Mateus. Perfeito, a gente leva o forno, leva os pães, e é parceria com uma indústria de pães lá, né, a Leste Pães, que é parceira nossa, sem custo, sabe? Zero custo para o governo, para a comunidade. Eles fazem essa ação voluntariamente. Então, segunda-feira temos essa ação. Na terça-feira, como mencionei aqui, tem o Subatende, que é um atendimento à população, por ordem de chegada, das 9 ao meio-dia, toda terça-feira. Realizamos essa ação. À noite, na madrugada, temos o mutirão da madrugada, que é ação de zeladoria. A gente vê um ponto em São Mateus, aí circula em dias diferentes, né, de terça-feiras diferentes, algumas regiões de São Mateus. Na quarta-feira, nós temos o gabinete presente. Como mencionei também, a gente pega a nossa equipe e vai em pontos diferentes, com a SP Trans, com a CT, com outras secretarias envolvidas, porque as pessoas não querem tratar somente de zeladoria. Sim, perfeito, tem a questão do transporte, tem a questão... várias demandas. Tem a questão da rede da Sabesp, a tarifa social que o pessoal pede muito, né, devido à conta de alguns pontos bem excessivos aí. Então, eles pedem esse apoio. E quarta... à tarde, o Mike vai ficar feliz com isso, que nós temos a Subia Show, apresentação musical com artistas da região. Já temos cadastrado nesse 1 ano e 4 meses quase 300 artistas da região. Isso é muito bom. Contemplar os artistas da locais, região. Exatamente. Exato. E eles são direcionados para a inscrição do porta de entrada, Que da legal. cultura. Nós vamos fazer o circuito cultural, eles vão estar participando desse circuito cultural. Serão 15 apresentações, mais de 100 artistas. 15 apresentações, assim, o distrito tem... São Mateus tem 3 distritos, né? Como eu falei, o território de 46 quilômetros. Nós vamos colocar em pontos diferentes, lá para todo mundo ter acesso à cultura e esses artistas também poderem apresentar a sua arte para vários cantos ali. Então, serão mais de 100 artistas em 15 locais. Uau. E recebendo, hein? Uau. Isso é bom. Sim, Isso vão valoriza receber. demais Isso é o artista sensacional. local que se sente desvalorizado. Exatamente. Desvalorizado, Sim. exatamente. E vão receber. E na quinta-feira nós temos a ação A Praça é Nossa, que não é programa de TV. Inclusive é no mesmo dia, então, né? É no mesmo dia. Quinta-feira, que é revitalização, pintura de bancos, corte de mato, poda, cata-bagulho. E lá em São Mateus a gente adotou, como eu já adoto já há um tempo, as cores azul e branco. As pessoas passarem vão ver que ali foi revitalizado. Uau. Né? Apesar que nós estamos bem acelerados nas ações, que estamos fazendo corte de mato, poda, acelerando o processo, e a equipe que vem com a pintura não está conseguindo acompanhar, mas estão fazendo as ações de pintura. Então, é feito isso. E também tem um plantio legal, que estamos arborizando áreas, né, devastadas por ocupação irregular ou por área que era de descarte, fazendo um plantio nesses locais. Aí vamos para sexta-feira. Sexta-feira temos o Bairro Legal, que é uma atividade também. Temos uma parceria aí que é com a EcoUrbs, que tem pula-pula, algodão doce, piscina de bolinha, atividade circense, tem grafite, tem entrega de mudas, plantio também. Então é uma grande ação ali de entretenimento para a família. Para a família. Então temos essa ação na sexta-feira. E aí no sábado temos a Operação São Paulo Limpa, né, que é a operação de zeladoria nas 32 subprefeituras. Perfeito. E à noite temos a Operação Sono Tranquilo, desde Cidade Tiradentes, né? Essa operação a gente vem mantendo aí por onde passo, dando paz, tranquilidade, sossego,
harmonia entre as comunidades ali que outrora sofriam com a perturbação, com a droga, com a prostituição, com a obstrução da via pública. E o pancadão prejudicava não apenas os moradores, né, mas também o serviço de transporte, porque tinha locais que as pessoas tinham que descer antes e ir caminhando, passar em meio às drogas, exatamente, sabe, pessoas viciadas ali, pessoas perturbadas e tal. E também incomodar, atrapalhava o serviço de coleta de lixo. Então deixava de ter coleta, o lixo acumulava o lixo doméstico das pessoas ali, mas o lixo que o pessoal proporcionava dos pancadões, né? E além disso, muitas pessoas de igreja precisavam acessar a igreja, tinham dificuldade de passar ali, às vezes passava com a família. Imagina a família com os filhos ali indo para a igreja e o pessoal, sabe, com práticas abusivas ali, enfim, de todos os tipos. Então, de sábado tem a operação de combate aos pancadões, que agora está mais para fiscalização dos comércios. Uhum. Isso é no sábado e no domingo. Então, assim, temos um menu. E outra coisa que estamos trazendo é o futebol X1, aquele esquema do golzinho, né? Sim, a gente usava chinelo. Agora vai ter uma trave, tal, rede, e vamos ter medalha, vai ter, legal, durante a apresentação, vai ter um som rolando, corte de cabelo estilizado, e estamos fechando outras parcerias aí para esse X1. Outra novidade também, vai ter praia em São Mateus. Ó, tá. Neve já era. Já foi top. Vai ter agora praia. Conta aí pra gente. Vai ter praia. Rapaz. Vamos ter o futevôlei e o futebol de areia. Nós estamos fazendo uma arena, vamos colocar areia, né, nessa arena, as redes, e o pessoal vai poder praticar futevôlei, vôlei de praia. E vamos colocar umas cadeiras, tipo aquelas de banho de sol, né? E fazer um cenário ali. Um cenário bacana, que o pessoal vai se sentir como se estivesse numa praia. Que doideira. Agora, a pergunta que não quer calar, tá? Nós estamos aí com um menu, como ele mesmo falou, né? De domingo a domingo. Quando é que você descansa? Você vai no shopping, meu filho? Você sabe aonde tem algum shopping aqui em São Paulo? Vai disfarçado, porque nós que somos careca, dá pra dar um disfarce da hora. Você chama aqui no black aqui, Barão, esquece. Eu vou de boné, os irmãos falam assim, pastor do céu. Eu falei, faz coisa errada pra você ver se eu não tô aqui do seu lado. Pois é. Não, a gente tem os momentos aí de descanso, né? Eu falo pra minha equipe que o descanso é a eternidade. Meu Deus do céu! Já viu como que os meninos trabalham, né? Isso é importante. Sim. Você tocou num ponto importante, porque assim, é óbvio que a rotina ela é muito puxada. Pelo que você falou, a rotina é muito puxada. E todos nós que temos cargo de liderança, seja essa política, religiosa ou qualquer outra área, você tem uma equipe e você precisa conquistar essa equipe, né? E parte dessa conquista não é só pela obrigação. Você tem um salário, você tem que fazer. Não, é pela valorização. E principalmente hoje, né? As Exato, pessoas hoje os empregos são descartáveis. Você vê que não está faltando emprego, embora os índices mostrem, mas tem muita gente que não quer, passa 15 dias no serviço, não gostei, tô indo embora. Então passa por essa valorização da equipe. Então eu compreendo, olhando de fora, que existem gestores que avançam quando valorizam suas equipes, quando investem nelas. É óbvio, vai ter que chamar atenção, vai ter que... Óbvio, tudo que um gestor precisa fazer. Mas eu acredito que a valorização da equipe, o reconhecimento, faz essa equipe trabalhar assim de forma absurda e os resultados acabam vindo. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Sim, vem resultados. Tem um que virou PCD, outro foi internado, outro tá com medicamento forçado. E a depressão. Frio pra cima, né? Depressão. Mas todos trabalhando. Todos trabalhando. Aí pergunta, alguém quer sair? Ninguém quer. Os resultados, eu tô esperando ele mandar uma lista enorme. Jesus da glória. Mas é o preço, né, que você paga por enfrentar várias situações, né? Sim. Na gestão pública você tem vários desafios, você lida com o sonho das pessoas, com o dia a dia das pessoas. Sim. Então toda palavra que você fala é uma palavra lançada que vai ao coração, é uma semente e ali vai germinar. Então vai ter uma cobrança, né? Que a pessoa
ela possa alcançar esse resultado que ela espera do gestor. Então a cobrança é grande, ainda mais quando você dá um resultado, as pessoas vão confiar cada vez mais e vão aguardar por você uma resposta rápida, Sim. né? Instantânea, né? Tipo, nesse miojo. Então, é o preço que você tem. Eu sempre falo pro pessoal, vamos atender ao máximo as pessoas, vamos buscar os resultados, estamos na gestão, oportunidade para todos. As pessoas que trabalham comigo, nenhuma veio num berço esplêndido, né? São pessoas que passaram suas dificuldades, tiveram seus temores, e eu sempre incentivo o seguinte: você está com a oportunidade agora de fazer as coisas acontecer. A gente fala dos problemas, mas se nós temos a oportunidade de mudar o futuro dessas pessoas e automaticamente o nosso, temos que nos esforçar e fazer por onde. Não adianta ficar remoendo, colocando dificuldade. Eu mesmo, quando a equipe chega e fala, tem problema assim, assim, eu falei, quero a solução. Exato. Me mostra a solução. O problema eu sei. É a minha 4ª subprefeitura. Parece que os problemas só mudam o endereço. Eu quero a solução. E graças a Deus temos alcançado, por isso esse reconhecimento desses prefeitos, né? 3 prefeitos aí com esse reconhecimento, que a gente tem feito uma boa gestão. E eu fico orgulhoso porque é de uma família humilde. Sim. Não tem um sobrenome, né, de políticos, né? E graças a Deus, levando o nome do Osiel Evangelista de Souza, mas também cidade Tiradentes. Isso é muito importante. Baseado nisso, eles perguntaram, você foi candidato a vereador, né? Sim. Eu não lembro agora o ano, mas lembro de 20. quando... 2020. Você foi candidato a vereador, por sinal foi muito bem votado. E as pessoas estão perguntando se você vai se candidatar de novo. Ó, a minha candidatura de 2020 ocorreu o seguinte: eu tinha uma boa amizade com o saudoso Bruno Covas, da época da juventude, né, do PSDB. E eu tinha saído de Cidade Tiradentes, fiquei 2 anos e meio em Cidade Tiradentes, e o Bruno me direcionou para Sapopemba. Estava em Sapopemba, 9 meses lá. O Bruno, em janeiro de 2020, me chamou no gabinete dele e falou, Osiel, você é candidato. Eu falei, Bruno, calma aí. Eu nem me preparei, não tenho nem condições. Como que eu vou sair candidato? Você é candidato. Ele abriu um sorrisão, aquele sorriso do Bruno e tal, você é candidato. Eu falei, tá bom, sou soldado, tô aqui para um PDC. E fui candidato. E foi numa época que veio a pandemia. Sim, né? sim. Não tinha coligação, né? Teve um problema também que eu saí pelo PSDB 45, sempre fui, 20 anos do PSDB, e aí teve um salve na comunidade, ninguém vota 45 e tal, aquela coisa, né? E todo o meu trabalho, né, sempre foi periferia e tal, né? Enfim, saí candidato, tive 10.228 votos, e eu andava, pra vocês terem uma ideia, num Fiat Uno, né? Eu, mas meu motorista. Eu com uma perna comprida, ele também, ninguém atrás, porque, né? É um up, né? É um up, exatamente. Aí tava no up, e a gente ia tal, e um amigo cedeu um espaço aqui para escritório político tal, enfim. Eu fui mais na divulgação do meu nome, do meu trabalho, perfeito. Falando com algumas pessoas. Até então que colocamos, faltando 10 dias para a campanha, umas 45 pessoas, né, foram para a rua, né, fazer o trabalho para o Bruno e para mim, enfim. E tivemos esse resultado interessante, que a minha votação não se concentrou somente em Cidade Tiradentes ou na Zona Leste. Nas 32 subprefeituras eu tive votos. Caramba, respingou legal. Meu mapa eleitoral nas 32 subprefeituras. Então fiquei feliz porque assim, eu não foi uma campanha de grande volume financeiro, até então não tinha, né? Não tinha um grande grupo político trabalhando, não tinha uma estrutura, eu nem tinha subprefeitura, né? Eu fiquei sem subprefeitura, meus cargos também saíram junto comigo, né? E todo mundo foi pela fé.
enfim, acabou a eleição, fiquei na 5ª suplência, né? O PSDB fez 8, até fui bem, porque a minha frente tinha ex-vereador, ex-deputado, enfim, e foi bacana. Daí, tive uma conversa com o Bruno Covas, ele falou, Zé, eu vou ver seu futuro, ou você volta como subprefeito ou secretário. Só que, infelizmente, né, o Bruno veio a falecer. Sim. E aí a gente tomou outros rumos. Fui para a administração do Parque Lodge Tietê, né, 4 parques administrando ali. Depois fui para diretor de esportes, Secretaria Municipal de Esportes, né. Aí eu dei um tempo, fui para a iniciativa privada, com feiras gastronômicas. Depois eu voltei na coordenação de campanha de candidato a senador, né? E depois recebi o convite para ser subprefeito de Matarazzo, né? Também foi uma luta, porque dificilmente você que sai consegue retornar, né? E eu recordo que eu pedi a Deus, né? Falei, eu tenho recebido alguns convites, mas não me agradam, e eu quero ter a oportunidade de poder ajudar as pessoas, ter poder de decisão, né? De liderar e tal. Eu lembro que eu ajoelhei aos pés da cama e eu pedi a Deus, né? Deus, eu fiz tantas coisas, né? Talvez não consegui agradar todo mundo, atingir a todo mundo, mas eu queria mais uma oportunidade de poder fazer alguma coisa, né? Pela população. Eu falei, eu deixo essa decisão para o senhor, porque eu desisto daqui por diante. Está em suas mãos. E naquele mesmo dia, na mesma noite, recebi uma mensagem de uma pessoa falando, vamos tomar um café na padaria amanhã. Olha que beleza. As mensagens são sempre boas, né? Rapaz. Principalmente para ver quem vai pagar o café, né? Geralmente eu como não paguei o sou café. Eu que pago, né? Eu não paguei o café e ainda saí com um convite para ser subprefeito, né? Olha que beleza. Eu agradeci a Deus e aí eu fui subprefeito de Hermínio Matarazzo, depois recebi o convite do prefeito para assumir São Mateus, e em São Mateus eu tenho a minha equipe. Olha que em beleza. Cidade Tiradentes eu tinha uma pessoa apenas indicada diretamente por mim, em Sapopemba já tinha um misto ali de uma pessoa indicada por alguns vereadores, outros 4 ou 5 eram meus. Em Ermelino eu tinha apenas uma pessoa indicada por mim. Em São Mateus a maioria é indicação minha, e por isso que tem dado certo. Porque o trabalho, né? A minha equipe, assim, a gente tem divergências que fazem parte, né? Mas o pessoal acredita, abraça nossos projetos, se empenham, sabe, lutam. Então a minha conquista, né, não é somente minha, é da minha equipe. Né? Eu não faço nada sozinho. E isso também transfiro para os terceirizados, o pessoal da zeladoria. Eu transfiro também a Guarda Municipal Metropolitana, que sempre me ajudou nos projetos, que a segurança e a zeladoria tem que andarem juntos. Exatamente, sabe? exatamente. Eu sempre digo isso, tem que andar juntas. A PM também, que tem me dado uma grande força. A Polícia Civil, a delegacia está à disposição lá. Qualquer ocorrência, o escrivão já passa na frente, vai mandar para a cadeia, já manda. Muito sabe? bom. A relação com outras secretarias, ontem recebi o secretário de saúde, o Zamarco, né? Foi uma conversa muito produtiva. Tive a visita também da secretária Érica de esportes. A gente vai avançar em várias situações aí. Eu vou montar a nossa virada esportiva em São Mateus. Nós, independente da secretaria, de quem for, nós vamos ter a nossa virada esportiva. Sabe? Temos uma boa relação com o nosso secretário de Cultura. Nós estamos fazendo nosso próprio circuito cultural, né, em São Mateus. Então, assim, montamos um comitê de segurança. Sim, isso é muito importante. Em São Mateus. Temos a participação das Forças de Segurança. Terei uma reunião com a secretária de Segurança, Juliana, que nós vamos apresentar uma área para uma nova inspetoria da GCM, moderna, com escola de formação, com atividade física, com salas de tiro, enfim. A gente procura dialogar com todo mundo e ver o benefício para todos, na área da segurança, da saúde, da educação, sabe? Do transporte. Então, são ações aí que a gente abraça porque queremos ver uma gestão realmente funcionando, agindo em prol da população.
eu vejo um exemplo aí, como é o nosso prefeito, né? Trabalhei com alguns prefeitos desde a época do Serra, depois o Kassab, aí como subprefeito a gestão Dória, Bruno, depois a gestão Bruno, aí depois a gestão Ricardo. Então, assim, carreguei e agreguei desses líderes aí que eu tive a oportunidade de trabalhar, estou tendo, são posturas e ações que visam realmente uma gestão democrática, uma gestão voltada para a população, sabe? Então, eu procuro agir assim, e é por isso que a gente vê essas manifestações, né, que o pessoal fazem na hashtag Volta o Ziel, por onde eu passei, mas eu fico muito feliz com o reconhecimento. Isso é verdade. Porém, eu peço que valorizem as gestões que estão aí, cobrem a gestão que estão aí, né? São pessoas que foram indicadas, estão trabalhando, e para isso o governo tem seu propósito. Eu sigo o meu caminho, né? Quero crescer cada vez mais para poder atingir o maior número de pessoas. E respondendo à pergunta do pastor Fábio Sena, tem sim propostas, convites para que eu venha disputar um pleito aí. Eu acho que é interessante, mas tudo tem seu momento. E gostaria sim de trabalhar por São Paulo. Essas ideias que eu tenho, que desde a Tiradentes, Sapopemba, Ermelino, São Mateus, eu gostaria de ampliar isso para a cidade de São Paulo, né? Para atingir as pessoas realmente com padaria social, com bairro legal, com a Operação Sono Tranquilo, com atividades recreativas, com plantio, com ações que impactam as pessoas. Às vezes o pessoal fala de fazer grandes obras, mas as pequenas obras elas transformam a vida do dia a dia das pessoas, e a gente tem procurado fazer isso. Eu pego orçamentos, subprefeituras que não são grandes orçamentos e também não tem grandes investimentos, mas a gente tem um olhar para aquelas pequenas coisas que vão transformar a vida das pessoas. O prefeito liberou para São Mateus 100 ruas para serem asfaltadas. Imagina só, estamos em 2026 e temos 332 ruas sem asfaltar em São Mateus. É muita coisa. Isso impacta na questão do transporte, da mobilidade, pessoas cadeirantes, as pessoas que precisam acessar a van escolar, sabe? As pessoas que não podem ter um tênis branco. Qualidade de vida, né? Qualidade Exatamente. De vida. Exatamente. O comércio não tem como se desenvolver, porque imagina aquela poeira, imagina a pessoa lá vai comprar um pão, tem que separar o pó da rua, às vezes pensa que é uma canela. Passar espanador no pão Às vezes pensa que é uma canela lá que tá no... Não, é poeira. Meu pai do céu. Então, o prefeito foi sensível a atender nosso pedido, que eu apresentei para ele. Falei, prefeito, temos 306 ruas a serem asfaltadas. O governador também entrou nessa briga, investindo mais de 20 milhões lá em São Mateus na questão de ruas. E daí, as demais coisas são consequências que a gente vai buscando, mas temos que atender essas pessoas aí. Então as pessoas na rua falam, minha rua vai ser asfaltada, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas a maioria, nossa maior demanda é asfalto. Sim. Os outros investimentos, saúde, UPA está sendo construída lá 2, inclusive, UBS, né? Tem o BRT agora, que vai, como eu falei, vai ligar São Mateus a Radial Leste, né? Temos a inspetoria que estamos correndo atrás para montar essa inspetoria. Tem um céu lá, vamos para o 4º céu em São Mateus, e uma área bem periférica, né? Parque das Flores, que precisa realmente da Morro das Pedras, aliás, que precisa desse investimento ali na área de educação, de entretenimento. Enfim, são várias ações, e eu estou procurando fazer também algumas ações sem depender do poder público. Eu quero, pastor, alcançar eficiência na gestão de poder, fazer ações com o comércio local. Sim. Colocar playground nas praças com apoio de parceiro local, né, comerciante. Eventos, já estou avançando nessa questão de parceria local, inclusive o X1, conseguimos um apoio. Tem um empreendedor aqui de Cidade Tiradentes que já se propôs a nos ajudar em São Mateus. Olha que beleza. Né? 2, aliás, né? Não, 2. Isso é muito bom. Né? Enfim, nossas ações buscando essa parceria, os eventos final de ano, teve a neve, eu acho que a única subprefeitura que fez nevar, São Mateus, foi através de parceiros também. A nossa Copa, né, tá aí com um telão
parceiros também, sem depender de recurso público. As pessoas, mas poderia investir, tá? Poderia investir sim, mas tem momento de felicidade. Exatamente, exatamente. Pouco, sabe? Com decência, com ordem, porque bagunça lá não. Deixa eu te perguntar, aí eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer só. A gente tem esse carinho muito grande por Cidade Tiradentes, né? Com esse potencial de formação de grandes líderes em várias áreas, né? A gente tem recebido gente das mais variadas áreas que não desistiram da Cidade Tiradentes. Então, você que está aqui desde 84, eu nasci em 83. Eu vim para cá no ano de 95, quando a favela do Buraco Quente foi desapropriada, né? Água espraiada lá na Zona Sul. Então, eu morava na favela do Buraco Quente. Então, eu vim para cá em 95 para habitar nos primeiros prédios que foram construídos no Barro Branco. Então, eu na minha infância olhava muito, eu sempre gostei muito de leitura, tanto que hoje eu sou professor de história. Então, nos muros estavam aquelas escritas naquela época: não mude da cidade de Tiradentes, ajude a mudá-la, né? Então, hoje o que nós vemos são frutos de pessoas que não desistiram da cidade de Tiradentes, e hoje nós temos muita gente boa que está fluindo, chegando em grandes lugares por não desistirem do bairro e, o mais importante, não esquecerem as suas raízes. Exatamente. Baseado nisso, deixa eu te perguntar, o que a cidade de Tiradentes representa para você hoje? A cidade representa tudo praticamente, né? Foi minha escola, né? Eu digo que quem trabalha em cidade de Tiradentes, quem mora e tal, trabalha em qualquer lugar, consegue viver em qualquer lugar, né? Porque aqui é um desafio. Eu tenho muitas amizades aqui, pessoas, como foi mencionado aqui, que cresceram aqui, tiveram um crescimento social, profissional, sabe, grande aí, e tá aí, espalhado. Eu recordo que em algumas visitas que eu faço fora da Zona Leste ou fora da capital, alguém, aquele falando já morou em Cidade de Tiradentes, aquela pessoa já passou por Cidade de Tiradentes. Falei, você tá parecendo um povo judeu, tá em tudo quanto é lugar, né? Cidade de Tiradentes. E assim, eu recordo, tem uns momentos de descanso, fui uma vez pro litoral e tava ele foi à praia, ele conhece a praia, gente. E tava caminhando, em Bertioga, tava caminhando. E tava de boa, assim, caminhando e tal. E aí, tava um rapaz isso eu tava com o subprefeito de Cidade de Tiradentes. E tava um rapaz vendendo lenços, né? E tava com o carrinho lá e tal, e vinha eu caminhando, eu percebendo que ele tava mudando o caminho, vindo na minha direção, e eu caminhando, falei, eu não vou comprar lenço. Tô com o meu chapéu aqui e tal, não tem porquê, né? Aí tô caminhando, ele tá vindo na minha direção. Aí eu passei assim, próximo ali. Subprefeito? Acabou o descanso. Aí acabou o descanso. Tem uma rua que eu queria passar pro senhor da minha mãe? Não. Pior que ele falou assim: subprefeito, eu acompanho o seu trabalho, tal, bacana. Você não quer ser subprefeito em São Mateus, não? Caramba! Não, tô bem em Cidade de Tiradentes, obrigado, viu? Mas valeu por acompanhar e tal. Pô, e você tá trabalhando aqui tão longe, você mora em São Mateus? Moro em São Mateus, eu venho aqui trabalhar aqui. Legal, olha tá. Só que povo guerreiro. Essa vem a segunda pergunta. Qual a importância de São Mateus para você hoje? São Mateus, assim, é o maior distrito que eu já peguei. São 3 distritos, 46 quilômetros. E tudo que eu vivenciei, vi em Cidade de Tiradentes, em Sapopemba, em Ermelino, encontrei em São Mateus. Caramba. Tudo. Sabe? Essa problemática do asfalto, que já convivia em Cidade de Tiradentes, a questão do pancadão, que já convivi por onde eu passei, a questão da zeladoria. Como eu falei, em Cidade de Tiradentes conseguimos colocar como o 5º bairro mais limpo de São Paulo, primeiro da Zona Leste. Em Sapopemba conseguimos também colocar no ranking aí de zeladoria. Hermes Matarazzo até hoje está no ranking da subprefeitura como um bairro que atende 156 e tal, apesar do tamanho e tal, mas enfim, está lá no ranking como o bairro que mais atende 156 na questão de zeladoria. E São Mateus eu peguei lá nas últimas posições, né? E hoje estamos ali a 10ª posição, né, 15ª, chegamos a estar ali na 3ª posição. Enfim,
Mas agora tem uma ação do prefeito que vai colocar GPS em todos os equipamentos, vai ver esse ranking por território, que é importante, né? Porque não dá para comparar. Fica desproporcional, né? São Mateus, 46 quilômetros, Ermelino, 19, Cidade Tiradentes, 15, e ali, né, enfim, Você ranquear não dá, sem basear né? no tamanho do território, que Então, demanda mais trabalho. eu acredito assim, pelo tamanho de São Mateus, pela logística e tal, se for fazer um ranking devidamente apurado, estamos ali em primeiro, segundo lugar em São Paulo, né? Mas o desafio e o que eu vejo de São Mateus é isso. As lideranças são muito políticas, né? Bem politizadas, brigam realmente pelo seu território, brigam pela sua região. Então, eu fui muito bem acolhido, porque Cidade Tiradentes é co-irmã, né? Tá na divisa, né? Cidade Tiradentes, Sim. São Mateus, estive em Sapopemba. Então, são vivências que se assemelham, né? Mas está sendo gratificante trabalhar em São Mateus. A gente já tem um conhecimento das demandas ali, da relação com todas as instituições praticamente. E o interessante é que o povo vem se oferecer a ajudar. Isso é muito bom. Batem na porta, estamos à disposição. Eu vou nas comunidades, caminho, mesmo fazendo as ações de combate a quais eu fiz em São Mateus, eu sou muito bem recebido. Claro que tem aquelas pessoas que ficam olhando torto, Sim, claro. provocam, mas faz parte, né? A consciência um dia bate, vão ver que eles estão errados, enfim. Mas estou muito bem acolhido lá em São Mateus. Muito bom. Pessoal, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio, que por sinal é um episódio maravilhoso. Quero aproveitar que você está conosco até agora. Então, por favor, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Corre também lá no Instagram e começa a seguir a gente, porque daqui a pouco vão subir os cortes dessa entrevista com o subprefeito Osiel de São Mateus. Nesse momento, nós vamos agora para aquele momento que o senhor tem que pensar rápido, tá? Eu não vou te dar spoiler nenhum, vai ter que pensar rápido, porque é hora do pinga-fogo. Osiel, diga uma palavra para definir Cidade Tiradentes. Acreditar. Boa. Um líder que inspira você. Mário Covas. Um livro que marcou a sua vida. A Bíblia. Um sonho que você ainda deseja realizar. Esse eu falo de boca cheia. Ser presidente do Palmeiras. Muito bem. Essa é a última pergunta. O que você quer que as pessoas lembrem quando as pessoas citarem o nome Osiel? Bagunça. Aqui não. É isso aí. Osiel, muito obrigado pela sua participação. Ficamos muito felizes em receber você aqui no nosso podcast. Para nós é motivo de muita honra. Pastor Mike, suas palavras de agradecimento a Deus, ao subprefeito Osiel. Muito bom, foi muito bom esse tempo de conversa. Conheço o Osiel há tempos e poder ver o que Deus está fazendo através da sua vida lá em São Mateus tem sido incrível. E, gente, faz tudo que o pastor Fábio falou, tá? Curte, comenta, compartilha. E é isso aí, é um privilégio sempre estar aqui com vocês. Osiel, suas palavras de agradecimento. Queremos te agradecer por estar aqui. Deus abençoe sua vida. Amém, agradeço. E só dizer assim, que temos que acreditar, né? A gente tinha um slogan que eu acredito, e a gente tem que acreditar aonde quer que nós estejamos, né? Não é porque você está no extremo leste ou está no centro ou numa área nobre, tem que acreditar que sim, a humanidade podemos fazer e ajudar ao próximo, depende de cada um de nós. E uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, vocês são referência, o Fábio Sena é a referência no meio evangélico, sempre tive uma admiração pelo pastor, né? O Mike, ele conheço, né, porque ele andava com o violão nas costas, para apresentações e tal. É um missionário, né, já de carteirinha aí. Sim. E eu só tenho a agradecer a equipe toda, tá, pelo convite, por essa oportunidade aqui, a minha equipe que acompanha aqui também, e a todos que tiveram esse tempo aí para acompanhar essa entrevista. Muito mais coisas teríamos para falar, mas o tempo não seria suficiente. Mas eu acredito que, em tese, passamos aqui a mensagem, né? Que falamos de essência, de crescimento, e tudo isso envolve a fé, acreditar em Deus,
porque sem Deus a gente não chegaria. Eu não chegaria aqui, eu sou pequeno, mas Deus nos torna grande. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Todas as vezes que você pensar em desistir ou desanimar, declare: eu creio, eu posso, vai acontecer, já aconteceu. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.